Olá a todos, estamos aqui no YouTube da TV Cresce Ceará e com a Michelle Holanda em mais um bate-papo de corretor para corretor. Michelle, eu sei que você é engenheira civil, você exercia a engenharia antes de ser corretora. O que a levou para a corretagem e o que você me diz dessa experiência que já vem de longa data, você como corretora, né? Sim. E gestora. Sim. Tibério, primeiro quero agradecer o convite a estar aqui nesse bate-papo. Sempre é muito bom trazer, né, informação para o mercado imobiliário, trazer essas histórias, e eu já estou há mais de 20 anos envolvida no mercado imobiliário. Como você bem falou, comecei como engenheira civil, me formei pela Unifor e no meu primeiro semestre bati na obra do Shopping Aldeota. Vou estar entregando a minha idade aqui. Tava lá um tapume na Dom Luiz, e eu passando ali, sempre com minha mãe ali andando naquelas... tinha lá umas lojas e tudo, aquele tapume me chamou a atenção e eu disse, olha, eu quero trabalhar aqui, vou trabalhar aqui. Com isso, bati lá na porta, me deparei com a Nájila, uma engenheira de obra na época, mulher, que já era difícil, e consegui a vaga de estágio. E aí passei vários anos, passei 7 anos na construtora LM, que era do Ivan Martins, que foi a pessoa que me instigou a ser corretora de imóveis. Uma certa vez a gente estava dentro da obra do buraco do Pátio Dom Luiz, mais uma vez entregando a idade, e aí o Ivan, naquela pujança ali do mercado da época, né, ele era um desbravador, um visionário aqui do nosso mercado imobiliário. Ele olhou para mim e disse assim, olha, você tem uma simpatia, um conhecimento técnico, por que você não vai atender ali o nosso público do Pátio Dom Luiz, que na época era um produto diferente, era um mixed use, como a gente chamava, que era comercial, residencial e shopping, tudo dentro do mesmo empreendimento, e realmente era mais complexo, as entradas de estacionamento e tudo. E aí ele pegou a equipe dele de engenharia, e eu era uma delas, para ajudar os corretores de imóveis a vender. E a minha função era dar suporte aos corretores e não a house. Na época não tinha house, essas imobiliárias da própria construtora, né? Então, eu comecei a conhecer muita gente do mercado, Fátima Braga, Ronald Maia, Oliveira Mudilar. Então, vários corretores daquela época, assim, bem que até hoje, né, são grandes profissionais aqui no nosso mercado. A gente começou a trabalhar junto e eu realmente gostava de atender pessoas e de tirar as dúvidas. E aí foi onde nasceu essa minha vontade de ser corretora de imóveis. Michelle, foi lá onde você... Essa época lá, eu não me lembro se o Martônio, o Pedro Saboia já estavam lá, esse pessoal? O Martônio ainda não, mas o Pedro Saboia... O Pedro já estava. O Pedro Saboia já estava lá, o Pedro era gerente da LM, Juvencio era o gerente de house, foi a primeira house, era o Juvencio, fazia parte. Trouxe um time que eu achei na época brilhante, a ideia do Ivan, que era trazer um time que na época não foi muito bem visto no mercado, mas com um certo tempo ele provou que tinha razão, que era trazer um time de uma empresa de ponta de vendas, que era a Xerox do Brasil na época, para virarem corretores de imóveis. Então, naquela época, ele teve a visão de, poxa, quem são os melhores vendedores do país? Eram os vendedores da Xerox do Brasil, que era uma empresa americana que treinava a equipe de vendas, como hoje poderia ser a Ambev, por exemplo. E aí esse pessoal, que era o Paulo Carneiro, o Pedro Saboia, todos eram da escola da Xerox. E trouxeram o próprio Juvencio. O Luciano Aguiar, que era da César Rego. O Irineu da BLD, o Anismo. Então, todas essas pessoas, elas trouxeram para o mercado imobiliário da época uma mudança de forma de vender, né? Então, tinham metas, eram muito aguerridos, tinham o script, a oferta ativa, não era mais aquela venda passiva, muitas vezes, aquele tirar pedido como... De esperar em instante. Não era esperar em instante, era proativa total. Tanto que eu, muitas vezes, ia com os corretores visitar os clientes, né? A gente marcava reunião, eu ia com eles e apresentava lá o empreendimento. Foi nessa época que me despertou aí o mercado imobiliário.
Nesse meio do caminho, eu mudei um pouco o rumo, fui ter uma loja no Shopping Del Passeio, porque trabalhei implantando as lojas do Aldeota e do Pátio, então conhecia muitas franquias, os donos das franquias, trazia as franquias para o Ceará, e aí com isso eu disse, poxa, eu sempre gostei de ser empreendedora, né, de ter o meu próprio negócio, vou montar uma franquia. E montei uma franquia de roupa masculina no Shopping Aldeota. No começo não me entendia muito bem, é uma dica que eu dou, inclusive, para quem quer ter imobiliária. Não adianta você ser um bom vendedor, um excelente gerente. Se você quer montar imobiliária, você tem que entender muito de parte tributária, né, de despesas. Você tem que entender de economia. Não é só você saber vender. Pelo contrário, se você sabe vender, meu amigo, bem, fique só nas vendas. Fique só nas porque vendas. você Vai se meter com gestão. você acaba que tirando aquele seu talento da venda, o tempo que você teria de dedicação àquela venda, onde você é muito bom, para uma parte de gestão que, muitas vezes, a gente não se profissionaliza. E aí é onde cai no erro, né? E a falta de planejamento, enfim. Quando eu recebi um convite da Diagonal, foi um presente de Natal mesmo, porque foi no final do ano, de 2009, que para ser gerente comercial. Diagonal, na época, estava expandindo para Natal, também abrindo frentes na compra de terrenos em Mossoró, João Pessoa. Diagonal estava sócia da Rossi. E aí, com isso, eles queriam montar, estruturar melhor a área comercial, que antes era uma empresa que voltou há pouco tempo a ser só condomínio fechado praticamente, mas na época era só condomínio fechado e estava com essa grande expansão com a Rossi, que era uma das maiores empresas de construção civil do país. E com isso, entrei na área comercial da Diagonal, na gerência comercial, passei lá quase 4 anos. Foi uma grande escola, o João Fiuza, o Carlos Fiuza, assim, são pessoas realmente... São geniais, diferenciadas, geniais mesmo. Na época o Joãozinho nem estava aqui, estava estagiando em São Paulo, na Rossi. Voltou, no meu último ano ele já estava de volta. Então são pessoas que realmente pensam fora da curva, né? O João Fiuza é um gênio. Como a gente costuma brincar aqui no mercado, é um craque, né? E aí eu saí da Diagonal, na época minha mãe teve uma doença muito grave. Eu saí da Diagonal e fui para Marquise. Fiz uma seleção lá na Marquise, a convite do Reginaldo. Na época era o superintendente lá Reginaldo da Rocha, área. da Plural. Exatamente, da Plural. Fiz uma entrevista com o Reginaldo, passei depois com o André Coelho e fiquei na Marquise durante 7 anos. Eu brinco que a Diagonal foi a faculdade, a Marquise foi a pós-graduação. Porque na Marquise você aprende muito, não que na Diagonal não tivesse, mas na Marquise é muito mais enraizado, por ser uma holding, processo e procedimentos, né? Então, tudo era processo, procedimento, tudo você tinha meta, tudo você tinha indicadores. Foi a primeira vez que eu vi na vida a história dos indicadores, foi na Diagonal, e isso a gente traz para a vida da gente. Foi quando eu comecei a entender mais essa questão da gestão, muito mais enraizada. Tinha uma equipe incrível de vendas, com coordenação de mercado. Inclusive, minhas coordenadoras hoje estão brilhando, né? Uma é a Darlene e a outra é a Samara, que são duas mega coordenadoras, duas feras, duas águias, cada uma dentro do seu perfil. Tive outros gestores também, muito incríveis também na Marquise. A Samara vai estar com a gente aqui segunda-feira. Maravilha. Samara Beijo, Samara. E aí foi quando eu percebi que a Marquise é uma grande empresa, uma das maiores construtoras do país, só que ela tem muitas frentes, né? E na época, o que eu queria? Eu já estava com 40 anos, estava com um meninozinho recém-nascido e dizia assim, olha, eu preciso... Aquela história da formiguinha do empreendedorismo, né? Eu preciso empreender, eu gosto de empreender, eu quero fazer mais. E a Marquise é aquela empresa mais dentro da caixa, né? Então, hoje, há alguns anos, é que ela veio tá indo para São Paulo, botou M lá, mas na época que eu estava lá era bem menos ousada. E também a gente estava finalizando, saindo daquele momento da crise. Então, eu deixei uma equipe lá super estruturada, que até hoje a gerente da época, que era coordenadora minha, que era Poliana, continua lá como gerente, Darlene está lá, então tem uma equipe massa lá que foi implantada na época e continua. Vários profissionais também bacanérrimos do mercado passaram por lá. E aí foi quando houve o convite da Magis. E aí muita gente na época, Michele,
você vai sair da Marquise, você era superintendente lá, estabilidade, empresa, tal. Aí eu sentia que era a hora de eu partir, porque eu queria desafios maiores, né? E aí a Magis, no convite do Deda, que hoje a gente tem uma sociedade, ele dizia, Michele, na entrevista ele disse, Michele, a Magis é uma empresa que realmente estava na época passando por um momento financeiro bem complexo, provavelmente não vai ter continuidade, ou seja, você vem para zerar o estoque e trancar a porta. Aí eu disse assim, vamos, né? Vamos, porque eu sei que se Deus botou isso aqui na minha frente... Realmente era um desafio, né? Se Deus botou isso aqui na minha frente, é porque Ele vai me dar a estrada. A sabedoria para... Exatamente. Então, fui. E a gente tinha um grande desafio, que era... Ele disse assim, você vai ter que vender... Era, na época, quase 200 milhões em estoque. Você vai ter que vender sem verba de marketing, com a estrutura muito reduzida... E a meta era, como se fosse assim, vender 10 milhões por mês, para poder a gente sanar as dívidas da época. E eu, assim, vamos lá, né? Então, você me dê a chance de montar uma estrutura comercial, que a gente só paga no sucesso, né? Então, eram as melhores coordenadoras do mercado, era a Samara, era a Darlene, um dos melhores gerentes de mercado, que é o Felipe Lima, que está com a gente até hoje. Então, a gente montou um super time de vendas, né? Então, eram mais de 40 pessoas, entre coordenadores de mercado e corretores house, que começaram a vender esse produto. E a gente foi para cima das imobiliárias. A estratégia era de guerra mesmo. A gente pegou o mapa da cidade, dividiu as coordenadoras, e as coordenadoras foram para cima do mercado, né? E a equipe de vendas house também ia para cima do mercado. Mas vocês fizeram certo. Trouxeram as imobiliárias mais uma vez para perto. Com certeza. E os corretores autônomos também. Desde a minha primeira experiência, eu acho que essa experiência com o Ivan Martins foi muito válida. Porque, outro campeão também. Ivan, porque na época... Nos deixou já faz um bom tempo, exatamente. Né? Foi meu grande mentor. Lamentável. Na época, a primeira coisa que ele dizia era... Foi um dos grandes empresários que eu vi mais respeitar o corretor de imóveis. Né, que é uma grande dor do nosso corretor. E fica a dica aí para os nossos empresários. O Ivan, a primeira coisa que ele disse foi, Michele, nunca vire as costas para o mercado. Nunca vire as costas. Principalmente na época que ele estava mudando a forma de vender, a forma de atender. Então, jamais viraria as costas para o mercado. Então, desde então, eu realmente vejo, tenho essa consciência e essa certeza que o nosso mercado do Ceará, ele é fora da curva. Né? Eu faço consultoria em Campina Grande, é totalmente diferente. Em Natal, já trabalhei muito, totalmente diferente. O nosso mercado, ele é bairrista. E o corretor, ele se protege. Né? Então, os corretores de imóveis, se um incorporador vira as costas, isso se espalha como... Olha, rapidamente, o corretor se protege, mas nós temos o costume aqui no Ceará de recebermos corretores do Brasil todo. Sim. Trabalham, chegam, são bem acolhidos, né? Todos, vários, né? Vários. Um cargo de gestão, com imobiliárias, né? Vindo de fora, então... E aí, quando eu me vi nesse desafio, que foi a Magis, eu disse, a única coisa que vai me fazer me vender rápido é o mercado, né? É o corretor de imóveis. E fui para cima do corretor, treinamento, essa coisa de estar visitando imobiliária, era uma agenda de manhã e de tarde, que só não era de noite, que de noite tinha os eventos da própria consultora, né? E aí, com isso, a gente, em um ano, conseguiu reduzir 50% o estoque. Quando a gente reduz 50% o estoque, a gente ficou com algo em torno de 80 milhões em um ano, foi quando eu disse, Deda, é o seguinte, ou a gente... muda aqui a nossa forma de trabalhar, ou nós vamos perder o time de vendas. Que o time de vendas, house principalmente, quando você vai enxugando, e até o mercado, quando você vai enxugando o estoque e não tem lançamento dentro daquela consultora, vão ficando, a gente sabe que cada sapato tem seu pé, mas vão ficando aquelas unidades mais difíceis de venda. E o corretor de imóveis, ele precisa da venda para ontem. Por quê? Porque é o ganha-pão dele, ele não é CLT, ele não tem aquele dinheirinho caindo todo mês. Então, é realmente selva, né? Matar um leão por dia. E aí foi quando veio a ideia da Matrix, da imobiliária. Já tem quanto tempo, Michele? Fizemos 5 anos agora em novembro, exatamente, novembro de 2023 fizemos 5 anos, passamos aí da pedalada dos 5 anos, né? A maioria das empresas no Brasil, muitas empresas no Brasil fecham nesse período, mas estamos lá firme e forte. Inauguramos a Matrix 3 meses antes da pandemia, que foi outro grande desafio, outra história. E aí, com isso, a gente conseguiu... nós tínhamos grandes parceiros na época, um deles é a Bespar. A gente tinha uma proximidade muito grande, mas não por
o Deda ser filho do Dr. Beto, mas realmente por mérito, a gente trabalhou muito e trabalha até hoje lá com eles. Dr. Beto realmente, quando a gente não tá vendendo, a Renata chega, ó, tchau, vamos botar outra imobiliária. É o correto, né? E isso é bom porque gera aquele desafio, né? Eu quero voltar, eu vou vender mais. Também fui bater na porta da Marquise, para você ver como eu sempre, de onde eu saio, deixei as portas abertas. Conseguimos plantão, fomos pódio lá também de vendas. Fui bater na porta da Diagonal, conseguimos plantão na Victa, que é a empresa do econômico da Diagonal. A gente tinha uma equipe forte, a Magi sempre teve essa pegada do econômico, foi quem trouxe a MRV para Fortaleza. Da MRV, né? Exatamente. Então, quem primeiro trouxe a MRV para Fortaleza como sociedade, na época, vários incorporadores traziam empresas grandes, nacionais, em sociedade. Então, Diagonal trazia a Rossi, a Magis trazia a MRV. Né? Então, essas empresas vieram, quem abriu as portas para eles foi a Magis, né? Para a MRV foi a Magis. Então, a Magis, ela tinha essa pegada do econômico. Foi o nosso primeiro ataque. E foi certíssimo, porque logo depois, quando veio a pandemia, como é que se vendeu? Online. E quem é que vende online muito até hoje? É econômico. Minha Casa Minha Vida. E vocês já estavam... E a gente já estava no online. Quando na primeira mês de pandemia, a gente fez uma live chamando de transformação digital, naquela época. Bem no começo mesmo. Me lembro. E aí foi quando a gente chegou a ter, Tibério, 115 corretores. Que foi no final de 2022. E aí eu disse assim, gente, é o seguinte. O mercado mudou um pouco. Na época que a gente começou Minha Casa Minha Vida, não existiam grandes players de imobiliária no econômico. Aliás, não existiam grandes players. A gente, quando entrou... Era as houses mesmo. Era as houses e poucas imobiliárias ou poucos corretores. E nessa época da pandemia, como muita gente virou para o digital, grandes players do econômico, de imobiliárias, começaram a surgir. E eles têm uma grande vantagem, porque além de falar uma linguagem realmente muito parecida e próxima com o cliente do Minha Casa Minha Vida, eles estão situados nos bairros que os clientes moram. Né? Então, é você sair de casa como cliente e se deparar na sua porta com a imobiliária que vai lhe atender. E super ativos e super competentes, o pessoal realmente, como a gente brinca no mercado, faca na caveira. Então, esse pessoal começou a surgir assim muito forte. E eu, como sou observadora do mercado, sempre gostei de observar, eu disse, rapaz, o que é que vai fazer um cliente, por exemplo? A minha sede é na Aldeota, ali no Desembargador Leite Albuquerque. Exatamente. Né? Então, o que é que vai sair um cliente num sábado de manhã, sair da Maraponga, sair da Caucaia, para vir para Aldeota? Ele tendo uma imobiliária que atende ele super bem, que está lá à disposição dele com competência. Conhece tudo, o bairro, tudo. Do lado da casa dele. Então, eu disse, não, vamos virar a chave, vamos voltar aqui para o nosso quintal, podemos dizer assim, e o que a gente realmente conhece bem. Né? Então, 2023 foi um ano de transformação. Então, a gente tiramos a equipe de Minha Casa Minha Vida, focamos em desenvolver, e não adianta só, vou virar amanhã, todo mundo aqui na Matrix vai ser alto padrão. Não existe isso, né? Eu tinha um time de médio-baixo, e aí tive que transformar esse time, e estou transformando ainda em médio-alto. Então, alguns que vai do SBPE até... Exatamente. Alguns corretores saíram, outros corretores a gente investe muito, Tibério, e é uma base que eu aprendi isso com meu pai, educação. Né? Então, educação é a base de tudo na vida. Se você vive numa condição ruim hoje, pode ter certeza, se você se dedicar ao estudo, não tenha dúvida que em 5 anos você vai sair de onde você está. Se você se preparar. É isso que a gente quer fazer no Cresce, tem conseguido fazer ultimamente, nos últimos 3 anos, é capacitar. Isso. Então, as pessoas que olham para a condição de vida que está hoje, dizem assim, eu quero mudar, eu quero crescer, tem que investir em educação. Tem que investir em educação. Não tem a fórmula mágica. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista de um problema que aconteceu em Campina Grande, de um golpe que deram aí de pirâmides, né? Uhum. Então, tanta gente na cidade. A cidade foi um prejuízo absurdo, que parou a cidade 6 meses. Campina Grande, uma cidade de 500 mil habitantes, super pujante na Paraíba, porque muitas pessoas foram enganadas, ludibriadas com a pirâmide. Então, é aquele velho ouro do tolo, né? Ninguém enriquece do dia para a noite.
Nada fácil. Nada, aquela coisa de você ganhar dinheiro fácil, pode ir atrás que tem alguém vai sair perdendo, né? E aí esse dinheiro, quando alguém sai perdendo, não é legal. E aí o estudo não. O estudo você muda de empresa, muda de cidade, muda de país e ninguém tira ele da sua mente. É um ativo que você tem, que você leva pro resto da vida. E aí eu trago muito isso, essa questão da educação. Falar em educação e conhecimento e preparação, diga aí a novidade para o mercado, o MBA. Pronto. A novidade para o mercado, no final do ano, eu fui convidada, recebi uma ligação, achava até que era trote. Recebi uma ligação, olha aqui a coordenadora da Unifor, Delbia, Gabriela, quero tomar um café com você. E aí, no dia seguinte, a gente foi tomar um café, porque eu sou dessas, né? Me chamam pro café no dia seguinte. Não deixa as oportunidades passarem. E aí, nesse café, ela me falou que a Unifor já tinha há alguns anos a grande vontade de estar mais presente no mercado imobiliário. Hoje já existe um MBA lá de Direito Imobiliário, mas é muito nichado. Apesar de corretor de imóveis poder fazer, né, tem que ter graduação, mas é muito nichado, é Direito Imobiliário. E eles queriam uma coisa mais ampla e mais profissionalizante. E aí foi quando ela me fez o convite para eu ser curadora do primeiro curso de MBA Executivo em Negócios Imobiliários da Unifor. Esse curso vai ter início agora em março. A gente já está com as inscrições abertas, é só entrar no site da Unifor. Vai ser muito legal. A gente está trazendo, Tibério, professores não só locais, que a gente tem grandes nomes aqui em Fortaleza. Temos grandes nomes. Mas a gente também está trazendo alguns players de fora. Vão ter aulas especiais, além daquelas aulas da grade convencional, vão ter aulas especiais onde a gente vai tratar não só da venda, mas do tráfego pago. Nós dividimos o marketing, para você ter uma ideia, em 4 módulos. Porque a gente entende hoje que marketing é offline, é tráfego, é copywriter, é uma série tem uma série de variáveis que não é só uma cadeira de marketing, né? Então tem várias, tem inteligência artificial, tem muita coisa moderna. Vamos falar de short stay, vamos falar de long stay, de startups do mercado imobiliário. Então vai ser muito rico esse curso. Muito bom. Michele, e o valor? O valor, a gente sabe que o Cresce, como é vinculado à Unifor, tem desconto. Então, todo corretor de imóvel já tem desconto. Espero que tenham colocado o desconto máximo, né? Que a Unifor só não nos dá desconto em medicina, odontologia e enfermagem. Os outros nós temos descontos que chegam até 40%. Com certeza, inclusive em escolas, viu, Tibério? Eu friso aqui os descontos do Cresce, porque muita gente nem acessa. No site nós temos todos os convênios. Exatamente, no site tem todos os convênios, gente, e é impressionante a quantidade de desconto que tem. É impressionante. Eu era uma que não usava e quando você me falou, há uns 2 anos atrás, passei a usar muito e vale super a pena, porque quem não gosta de um desconto hoje em dia, né? Pois, eu acho que eu vou fazer esse MBA, que faz muito tempo que eu não estudo, mas será um prazer. Apesar dos 65 anos, mas nunca é tarde para você se modernizar, né? Nunca é tarde. E esse negócio de mídias sociais e dessas redes, eu sou meio, assim, travado. E é bom você fazer, não é nem que você vai botar a mão na massa. Muitas vezes você tem uma equipe que faz pra conhecer, você, né? Mas o conhecimento, de você até questionar, você contratou uma empresa de tráfego pago. Aí você não sabe nada, você nunca vai questionar. Não sabe se o carro vai só aceitar. Vai só aceitar, né? Então, e a duração? Vai ser 1 ano e meio. 18 meses. Meio, exatamente. As aulas são sexta, sábado, domingo. Essa questão de valores eu não vou conseguir te dar agora, porque como foi... Presencial ou híbrido? É presencial. Nós vamos ter só 2 módulos híbridos, porque são com 2 professores de São Paulo que eu não podia deixar de fora dessa grade. Mas vai ter, inclusive, incorporação imobiliária, né? Vai ter o direito imobiliário, claro, e vários outros detalhes, temas, né, que estão até fora da grade do nosso CETRED, por exemplo. Né? Então, é bem mais amplo e específico. Então, vai ter curso de vendas, vai ser muito legal, varejão mesmo. Vai ser muito bacana mesmo. Eu acho que vai ser sucesso absoluto, muito bacana. Porque o que a gente tem batido muito ultimamente é nas grades dos cursos. Mas, Michele, ali estão me dizendo que o nosso tempo acabou. Então, eu queria que você deixasse aí a sua expectativa para o ano de 2024 do nosso mercado imobiliário.
Tibério, a minha expectativa, eu sou uma realista otimista, né? Então, a minha expectativa é muito boa para o nosso mercado imobiliário. A gente tem visto aí as construtoras com lançamentos. E lançamentos, ontem eu até ouvi do Patriolino, tive uma reunião com ele, presidente Sinduscom. O Patriolino disse que bom que as construtoras estão lançando, mas com mais responsabilidade. Com mais cuidado, com pesquisa, com estudo de mercado. Então, as construtoras não estão mais naquele efeito manada. Ah, todo mundo está fazendo uma coisa, está em tal bairro, eu vou também. Então, você vê hoje a diversidade de produto, que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa ter a diversidade para nunca ter a falta e aí ter aquele efeito manada. Então, hoje a gente tem em vários bairros, várias tipologias, várias construtoras, casa, apartamento, lote. Para todo cliente. Para todo cliente. Então, hoje eu acho que o Ceará, o mercado modernizou-se. E aprendeu, né? Aprendeu. Com 2015, 2016. Exatamente. E está também descentralizado. Você não tem mais... às vezes eu vou no Flash do Ricardo Bezerra, que ele faz lá uma convenção uma vez por mês, muito boa, por sinal. A última sexta-feira do mês. Exatamente. E uma vez, a gente comentando isso, que o mercado hoje, quando a gente pensa, quem são as top 10, né, as top 5, sempre está mudando. Tanto que ele abriu 2 rankings, que é o médio alto e o Minha Casa Minha Vida. Porque às vezes o Minha Casa Minha Vida, às vezes não, várias vezes, as construtoras de Minha Casa Minha Vida vendiam mais do que o médio alto padrão, em quantidade e em VGV. Né? Então, hoje está muito disseminado, descentralizado também. Isso é bom para todo mundo. O mercado fica aquecido. Michele, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no nosso bate-papo. E espero que você apareça mais aqui no Cresce, venha nos visitar e venha se integrar aqui com a gente, com o seu conhecimento, treinamentos na Unicresce. Tá certo? Podemos contar com você? Perfeito. Eu já sou daqui, né? Então, pode contar comigo sempre. No que tange a educação, a desenvolvimento de pessoas. Eu acho que é um propósito que eu tenho de vida, de estar, sim, desenvolvendo pessoas. Eu acho que nada nessa vida a gente faz sozinho. A gente sempre está ali precisando um do outro. Então, Tibério, muito obrigada pelo convite. Nós sempre estarei aqui. Convido você para voltar lá para o topo também, para a gente falar aí das previsões para 2024. Tá obrigada. Bom, obrigado. Pessoal, e finalizamos aqui mais um bate-papo, dessa vez com a Michele Holanda, uma pessoa super capacitada e preparada no nosso mercado imobiliário.